Vamos falar sobre o Grid Layout. É um esquema novo do CSS. Ele foi lançado em março de 2017. Um grid, ele vai ter linhas, colunas e espaços, que aí no caso do CSS com o grid eles chamam de gutters. Tá? Esses espaços entre cada linha e coluna. Nós definimos um grid e então nós definimos quais partes do conteúdo vão ficar em qual parte desse grid. A gente vai trabalhar muito como se fosse uma matriz mesmo. Tá? Você vai ter lá uma matriz de 2 dimensões e você vai colocar esses elementos lá dentro. Então, vamos entender esse rolo aqui do grid, certo? Então, a gente vai ter as colunas, essas partes em laranja aqui. A gente vai ter linhas de conteúdo. E entre as linhas e entre as colunas aqui, ele tem esses gutters, que é esse espaçamento que ele coloca para a gente. Vamos entender algumas definições para ficar mais fácil depois como é que a gente usa isso. Quando eu falo de linha no grid, essas linhas elas compõem o grid. Elas podem ser horizontais e verticais. Nós podemos referenciar essas linhas ou pelo número ou por nome. Dá para a gente dar nome para cada uma dessas linhas. Aqui a confusão, que normalmente quando a gente pensa em linha e coluna de uma matriz, a gente imagina o conteúdo que está aqui dentro. Aqui não. Quando eu estou falando de grid e eu falo para você essa linha, é como se fosse a linha que separa os conteúdos. Tá? Essa é uma linha, essa é outra, essa é outra. Eu não estou me referindo à linha onde estão os valores aqui dentro. Eu estou me referindo a essas linhas do grid aqui. Tá? Não ao conteúdo que está dentro dessas células. Tracks são os espaços entre linhas do grid, tanto na horizontal quanto vertical. Então, se você tivesse aqui essas duas linhas, elas definem uma track horizontal aqui. Eu poderia também pegar essa linha e essa e definir uma track na vertical aqui também. A célula, ela é o espaço entre 4 linhas. É a menor unidade no grid disponível para a gente colocar um item. Então, se você pegar essa célula aqui, ela está entre 4 linhas. Essas duas na vertical e essas duas, ao contrário, essas duas na horizontal e essas duas linhas na vertical. Aí a gente tem uma célula. É nela que a gente põe os conteúdos que a gente quer mostrar na página. A gente também tem essa noção de área. É uma área retangular do grid, também separada por 4 linhas. Ela pode conter uma quantidade de células. Aqui no caso seria a área que está entre essas duas linhas na horizontal e entre essas duas na vertical. Nós podemos criar grids com tracks de tamanho fixo, usando pixels, ou de tamanho flexível, usando porcentagens. Tá, então ele aceita valor fixo, como por exemplo pixel, ele aceita porcentagem, e tem uma nova unidade que a gente pode usar no grid, que é o FR, como se fosse uma fração. A gente vai falar desse FR daqui a pouco. Nós podemos colocar itens em um lugar específico no grid, usando números de linhas e colunas. A gente também pode usar nomes, ou então a gente pode definir como alvo uma área do grid. Tá? Eu quero que ele fique nessa área específica do grid. Ele consegue fazer isso para você também. Se você não definir nada, ele vai usar um padrão dele. O grid, se você não falar como é que você quer colocar os elementos, ele vai colocar os elementos do jeito dele. A gente vai ver esse jeito que ele faz daqui a pouco. Nós podemos controlar o alinhamento dos itens colocados em uma área do grid e também como é que o grid como um todo ele é alinhado. Então dá para alinhar item de todo jeito possível. Tá? Dentro de uma área, você pode pegar o grid inteiro e ver como é que o grid vai ser alinhado também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mais de um elemento pode ser colocado em uma mesma área, uma mesma célula do grid. E as áreas do grid podem se sobrepor. Então, se você quiser, dá para fazer esse esquema de colocar mais de uma coisa na mesma célula e dá para controlar quem que vai ficar na frente de quem, trabalhando aí com o Z-index. Vamos lá, como é que eu ativo o grid com o CSS? Lá quando a gente estava vendo o Flexbox, a gente colocava display flex. Agora aqui, quando eu quero trabalhar com o grid, a gente vai colocar display grid.
Tá? Essa propriedade vai ativar aí o grid no elemento que você colocar isso. Vamos começar vendo o exemplo 47. O CSS, por enquanto, não tem nada ativo. Eu tenho uma página HTML que tem ali, ó, uma div, uma classe empacotadora e 5 divs lá dentro. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, por enquanto, não tem nada diferente colocado aqui. Eu vou lá, na parte A, e vou falar, olha, aquele elemento empacotador, que é aquela div que está ao redor desses elementos aqui, eu estou ativando o grid. Salvei. O que mudou, professor? Não mudou nada, parece. Se eu olhar aqui, não parece que teve mudança nenhuma. Mas se eu pegar, eu vou tirar o grid de novo, vamos dar um inspect. Não tem nada diferente. A div pegou todo o espaço, dentro dele tem várias divs, ó. Normal. Isso é HTML puro. Eu vou ativar o grid. Vamos olhar de novo agora, ó. Olha como é que ficou o empacotador. Apareceu agora umas linhas aqui que não tinha antes, ó. É o grid que já está ativado. Tá? As divs que eu coloquei lá continuam dentro do elemento de fora, mas o elemento agora ele já está funcionando como se fosse um grid. A gente já consegue ver o desenho desse grid aparecendo aqui. Então teve diferença sim. Tá? A gente vai ver como é que por que ele colocou desse jeito os elementos, mas já está ativo e a gente consegue ver que existe um grid colocado ali. Mudou alguma coisa, a gente já inspecionou. Todos os filhos diretos da div com o grid, eles são itens grid. Então, são itens de dentro do grid. O grid criou uma única coluna e colocou os itens dentro dela. Então, ele imaginou, olha, isso aqui é uma coluna só. Quantos elementos eu tenho aqui dentro? 5. Então, ele foi lá e jogou os 5 elementos dentro dessa coluna. Vamos lá, vamos melhorar esse negócio. Vamos falar das tracks. Nós definimos linhas e colunas no grid usando as propriedades grid template columns e grid template rows. Então, eu consigo controlar quantas linhas, quantas colunas, tamanhos, coisas do tipo, usando grid template columns e grid template rows. A gente vai estar criando grids, criando tracks dentro do grid. Vamos olhar lá no exemplo, na parte B. É a mesma div que está ao redor, é um grid ainda, mas eu falei o seguinte, olha, grid template columns, 200, 200, 200. O que mudou aqui? Vamos salvar. Ó, deixa eu tirar esse zoom que está gigantesco. Olha o que aconteceu com os elementos aqui dentro. Ó. Eu defini como se fossem 3 colunas de 200 pixels. Então ficou uma coluna, 2, 3. E ele foi lá e colocou os elementos na ordem com que apareceu aqui no HTML. Ó. Colocou o primeiro, segundo, terceiro. Acabou essa linha, mandou para a próxima, 4 e 5. Se a gente fizer um inspect, vou aumentar aqui que senão vai ficar ruim. Eu consigo ver o grid ali, ó, quando eu seleciono a classe wrapper dessa div aqui. Ó. Eu consigo ver que tem 2 linhas, eu consigo ver que tem 3 colunas. Tá? Se a gente pegar essa div, ó, olha o que ela ocupou. Uma célula do grid. Se você olhar aqui embaixo, olha a largura dela. 200 pixels. E foi justamente a largura que eu defini lá no grid quando eu criei ele. Todos eles aqui estão com 200 de largura. Tá? Então, ó, eu defini 3 colunas de 200 pixels, o grid foi lá e colocou os elementos dentro dele. Nesse caso, são 3 colunas com tamanho fixo. Cada um dos elementos dentro do container é colocado automaticamente dentro do grid. Como eu não falei nada, o grid faz do jeito dele, colocou um elemento em cada célula do grid. Vamos ver essa questão dessa unidade nova, que é o FR. A unidade FR, ela indica uma fração, certo? Ela descreve uma fração do espaço que está disponível no grid. Se todas as colunas tiverem um FR, ou seja, se todas elas tiverem uma fração, então todas vão pegar uma mesma quantidade do espaço. Vamos olhar lá no exemplo C. Só que agora eu falei o seguinte, olha, você é um grid, só que na hora de definir as colunas, eu quero que fique uma fração, uma fração, uma fração. Não é mais fixo 200 pixels, tá? Vou salvar.
Não parece que mudou muita coisa, mas se eu aumentar o espaço, vai ficar pequenininho mesmo, senão não dá para ver. Vamos lá, eu peguei a div. Tá lá o grid, tem lá as duas linhas com 3 colunas, mas se você olhar o tamanho das colunas, elas têm todas a mesma largura, ó, mas está com 428,608 aqui de largura. Se eu conseguir diminuir um pouco, aí, você vai ver que a largura está mudando, está 352 agora, mas elas têm a mesma largura ainda. O que o grid está fazendo? Ele está pegando o espaço disponível e dividindo por 3. Como eu falei, uma fração para cada um pegou 1/3 do espaço. Não importa se é esse espaço gigantesco ou se é um espaço pequeno. Cada um pegou 1/3. Então, são duas maneiras diferentes da gente definir o grid. Tá? A fração é bastante usada porque você consegue fazer a mudança no site e não estragar tudo. Se você botar fixo, fica mais difícil de você controlar. Então, a fração é uma parte do espaço disponível. Vamos pegar uma dessas colunas e eu vou mudar para 2FR ou 3FR. Vamos ver o que muda. Então, ó, eu vou pegar aqui essa coluna, segunda coluna, eu vou botar aqui 3FR. Olha o que aconteceu aqui. Esse ficou com uma fração, esse cara pegou 3 e esse pegou 1. Vou mostrar o inspect. Olha lá, o grid, a primeira com uma fração, esse cara com 3, esse cara com 1 de novo. E aí continua repetindo os elementos lá dentro. Então eu consigo controlar quanto do espaço eu quero que uma determinada coluna do grid pegue. Tá? Não sou obrigado a usar 1 direto, posso botar o valor que eu precisar. Nós podemos usar uma função que é a função repeat na hora de construir esse grid. Então, por exemplo, ao invés de colocar lá 1FR, 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 eu posso falar para ele, olha, repete aí 3 vezes 1FR. Ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai repetir o que você colocou aqui 3 vezes. Então, esse exemplo e esse aqui fazem a mesma coisa. Tem muita vantagem você usar o repeat para fazer isso aqui, tá? Preguiça total. Vamos ver isso lá também, ó, parte D. Mesmo esquema, ó, o display grid aplicado no div de fora. E aí repete para mim 3 vezes uma fração. Voltou ao normal, cada um está com uma fração do espaço disponível novamente. Nós também podemos usá-lo no meio da definição das linhas ou colunas. Aqui já começa a ficar mais interessante. Ó. Por exemplo, no meu layout, eu quero uma coluna de 20 pixels à esquerda, uma de 20 pixels lá no final, e entre elas eu quero 6 colunas com uma fração. Isso pode ser feito. Tá? Então vai ficar 6 aqui no meio de uma fração, com as duas de 20. Então, o espaço que sobrou depois que tirou esses 40, ele divide por 6, e aí põe aí as 6 colunas para você. Aí já fica um pouco mais interessante, né? Mas você também pode usar ele para criar um padrão. E esse padrão pode se repetir. Então, por exemplo, eu quero que ele faça aqui um repeat 5 vezes. Do quê? Uma fração, 2 frações. Ele vai começar a repetir, ele vai colocar 1FR, 2FR, aí mais uma vez 1FR, 2FR, 1FR, 2FR, e vai fazer isso 5 vezes. Aí vai criar um padrão diferente aqui para você. De repente, no seu layout, isso é interessante. Eu falei das colunas naquele exemplo, né? Eu queria 3 colunas. Mas eu não falei nada das linhas. E ainda assim funcionou, né? Apareceram lá 2 linhas. Como é que isso funciona com o grid? Existe um esquema de um grid implícito e um grid explícito. No nosso exemplo, então, nós definimos as colunas, mas deixamos o grid criar as linhas de acordo com o necessário. Essas linhas que ele criou, elas são criadas no grid, que é o grid implícito. É o grid que o próprio grid criou. São as linhas que o próprio grid criou aí no caso. É diferente das colunas que eu fui lá e defini. O grid explícito é aquele que você define, usando o grid template columns e grid template rows. Então, quando você vai lá e fala quantas linhas e colunas você quer, ele cria isso no grid explícito. Tá? Agora, se você colocar algo fora do grid que foi definido, ou então se pela quantidade de conteúdo forem necessárias mais tracks, então o grid vai criar linhas e colunas para você no grid implícito. Tá? Ele faz isso para você automaticamente aí. Então, se você fala que eu quero 3 colunas e 3 linhas, mas aí você coloca mais de 9 elementos,
Ah, vai dar erro. Não, ele vai criar mais linhas. Só que essas linhas que ele está criando não são colocadas no grid explícito, são colocadas nesse grid implícito. Tá? Essas tracks elas são dimensionadas automaticamente baseado em seu conteúdo. Então, dependendo do que tiver lá dentro, essa track que ele cria nesse grid implícito vai ter o tamanho necessário para caber o que você colocar lá dentro. Nós podemos definir um tamanho para essas tracks que são criadas no grid implícito, usando as propriedades grid auto rows e grid auto columns. Então, eu posso deixar ele continuar criando essas coisas automaticamente para mim, mas eu posso meio que definir com que tamanho ele vai criar essas colunas e essas linhas do grid implícito, com essas duas propriedades. Vamos olhar isso lá no exemplo. Continua usando um grid. Eu falei grid template columns, 3 colunas de uma fração. Ok, até aí tudo bem. Eu não falei nada de linha, eu não estou falando para criar uma ou duas linhas. Então essas linhas que ele está criando são no grid implícito. Mas eu falei para ele o seguinte, olha, grid auto rows, 200 pixels. Ou seja, quando você criar uma linha, cria ela com 200 pixels. Vou salvar. Ó. Olha o que aconteceu aqui. Ó, o grid, olha o tamanho que ficou agora. As 3 colunas eu defini. Ele precisou criar 2 linhas. Ele criou, mas ele criou com o valor que eu pedi, 200 pixels de altura. Então, se eu pegar aqui, ó, olha lá, 200 pixels de altura para todas as divs que ele colocou lá dentro. Isso acontece automaticamente. Ó. Se por acaso eu tivesse mais duas divs aqui, ó. Não cabe na segunda linha. Ó, ele criou mais uma ó, e mandou esse cara para baixo. Tá? Então ele faz isso para você. Ele está criando essas linhas no grid implícito. O tamanho das tracks e o min-max. Quando nós definimos o tamanho de um grid, explícito ou implícito, é interessante que eles tenham um tamanho mínimo, mas precisamos garantir que eles possam expandir para acomodar o conteúdo que for adicionado. Então é comum acontecer isso. Você fala para ele, olha, pega esse tamanho aqui pelo menos, tá? Esse aqui é o mínimo que você tem que pegar. Mas se você tentar colocar alguma coisa aí maior, pode aumentar. Estica esse bagulho aí para caber, tá? Por exemplo, eu quero que as minhas linhas nunca fiquem menores do que 100 pixels, certo? Mas se o conteúdo esticar até 300 pixels de altura, eu quero que a linha também estique. Então eu falo, as linhas têm que ter, não pode ficar menor que 100 pixels, ok. Então se for até 100 pixels, ele vai obedecer o que eu falei. Mas se de repente o conteúdo que eu joguei lá dentro tem uma altura de 300, opa, então estica a linha. Tá? Eu quero que isso aconteça. Para isso a gente usa a função min-max. Exemplo 48 para a gente ver o min-max funcionando. O CSS está desabilitado. O HTML tem o seguinte, ó, tem uma classe ao redor aqui, do classe empacotadora nessa div. Lá dentro tem 5 divs ainda. A segunda div tem 2 parágrafos de texto lá dentro. Então, isso aqui está tudo dentro da div 2. E as outras 3 lá embaixo. O que ele vai fazer? Olha, eu vou pegar essa classe empacotadora, que é a div que está ao redor, né? Eu vou falar, você é um grid, eu quero 3 colunas de uma fração. Até aqui não tem nada diferente. Mas aí eu vou configurar a altura das linhas que você vai criar automático. Que o grid vai criar automático. De que maneira? Min-max. 100 pixels e alto. O que isso faz? Ele vai verificar o seguinte, olha, no mínimo vai pegar 100 pixels de altura. Mas se precisar, alto, estica aí, cara. Olha o que vai acontecer quando eu salvo. Ó. Eu vou ter que tirar o zoom e fazer o inspect. Observa o grid, ó. As 3 colunas, beleza. Tá? Eu falei no mínimo 100 pixels de altura. Então, se você olhar, vou pegar esses caras aqui. Ó, a 4 e a 5 está com 100 pixels de altura. Agora, se você pegar, por exemplo, a div 2, está com 102. É pouca coisa aqui. Deixa eu botar mais texto lá dentro, vai. Vou botar mais um parágrafo. Que aí eu garanto. Então, ó, de novo, ó.
A 4 e a 5 está com 100 de altura, porque eu falei para ele, no mínimo, 100. E no máximo, é automático, stick. Então, se você olhar a 2, está com 136 pixels de altura. Essa linha pegou a maior altura dos elementos que estão lá dentro. Tanto é que o 1 também está com 136 e o 3 aqui também está com 136. Então, isso é comum acontecer. No mínimo, pega isso, mas se precisar, opa, estica aí, cara. O min max serve nessa situação. Tá? Isso faz com que as linhas criadas automaticamente tenham no mínimo 100 pixels de altura e o máximo alto. Esse usar aí do alto significa que o tamanho vai olhar o tamanho do conteúdo e vai esticar para dar espaço para coisa mais alta em uma célula dentro daquela linha. Tá, então ele vai olhar aquela linha, qual é o elemento mais alto aqui? É esse. Opa, então essa linha pega essa altura. Coloca mais 4 parágrafos lá no 4. Vamos ver o que vai acontecer. A gente já viu que aumenta, mas tudo bem. Né? Vamos lá, dentro da 4. Vou jogar aqui uns 4 parágrafos. Vamos ver lá o que aconteceu. Ali continua com 136, mas se você olhar agora o 4 e o 5, foi para 170. Ó. Porque nessa linha, esse cara é o mais alto, então esse cara definiu a altura de todos os elementos aqui dentro. A gente já viu então como é que define linhas, colunas, a altura inicial que ele vai usar e se precisar como é que ele estica isso. Beleza. Vamos falar sobre os gutters. Os gutters são aquele espaçamento que existe entre as linhas e as colunas de conteúdo. Nós podemos controlar o tamanho dos gutters com as propriedades grid column gap e grid row gap. Eu não sei mais se são esses nomes, viu? Esses gaps, eles são levados em consideração antes de definir o espaço daqueles FRs. Então, os gaps só aparecem entre as tracks do grid e não adicionam espaço nem no topo, nem embaixo, nem à esquerda e nem à direita do container. Então, esses gaps é só entre as linhas e entre as colunas. Não vai aparecer antes, nem depois, nem lá no início, nem no final. Tá? E é importante lembrar que aquela fração que ele pega de espaço, primeiro ele pega o espaço disponível, ele tira os gaps, e aí o que sobra é o que ele divide entre os FRs dos elementos. Tá? Então eles são levados em consideração antes de definir o valor do FR. Exemplo 49. Começa daquele mesmo jeito, ó, uma div ao redor com 5 lá dentro. Só que ele vai lá e faz o seguinte, ó, display grid. Então virou um grid. Grid template columns. Opa, eu quero 3 colunas de uma fração. Legal. Grid column gap de 10 pixels. Grid row gap de 2 ms. A propriedade está obsoleta. Evite usar. Eles mudaram o nome, virou column gap e row gap, provavelmente. Isso. Vamos arrumar o material lá. Sinceramente, eu preferia o nome antigo, mas tudo bem. Mas eu lembrava que era para grid. Provavelmente eles usaram essa propriedade em outras coisas também. Então, vamos lá ver o que virou. Eu vou salvar o CSS. Ele aplicou. Então, a gente tem aí 3 colunas. Vamos ver se a gente enxerga o gap lá dentro agora. Vou dar um inspect, tirar o zoom. Olha o que aconteceu lá agora. Aquela parte que está mais tracejada ali em roxo é o gap, tá? Entre os elementos. Ó. As células estão ali, ó. Mas ele ficou com um gap definido de que tamanho? Entre as colunas de 10 pixels. Então, e separar o mouse e mexer lá para vocês verem, né? Você consegue ver ali, ó, entre as colunas tem um espacinho aqui, ó, entre elas. E entre as linhas, aí eu botei 2M, por isso que ficou maior. Tá? É a altura aí, é a altura de 2 letras M. Entendeu? 2 M's de altura. Tá lá no meio, separando eles. Se tivesse mais linhas, ele aplica de novo. Então, se, por exemplo, eu tivesse colocado mais coisa aqui dentro, não ia caber na segunda linha, ele ia colocar para a terceira. Olha lá, ó. Continua repetindo o gap entre as colunas e entre as linhas. Aí tem um atalho, que é só o gap. Se você quiser definir tudo de uma vez, dá para fazer com esse atalho. Se for lá e colocar gap 10 pixels,
Ele vai aplicar isso tanto nas linhas quanto nas colunas. Se você colocar dois valores, o primeiro é nas linhas, o segundo é nas colunas, e aí a gente tem como é que a gente pode controlar o espaçamento entre linhas e colunas. Beleza. Vamos falar sobre as linhas aqui. Quando a gente define um grid, nós definimos as suas tracks e não as suas linhas. Isso aqui dá uma cãibra boa, cara. Então, quando eu vim aqui no exemplo, eu falei no CSS, ó, eu quero 3 colunas. Eu falei 3 colunas de conteúdo, então eu estou definindo as tracks. São 3 tracks de colunas aqui. Tá? Não significa que tem 3 linhas aqui para separar as colunas. Não, tem mais do que isso. Se você olhar ali, ó, ele até desenhou, olha que beleza. Eu cliquei, ele mostrou, que bacana. Agora dá, ó. Não lembrava disso não. Se você clicar ali naquele gridzinho, ele fixa o grid. Ó. Aqui é bom que eu posso mostrar o que eu estou falando. Ó. Eu falei que eu queria 3 colunas, então ó, são 3 tracks. Tá? Mas quantas linhas tem para criar essas 3 tracks? Tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta linha. Então, quando a gente fala linha e coluna no grid, lembra que não é de conteúdo. É como se fosse as linhas separatórias do conteúdo. Tá? Tanto na horizontal quanto na vertical. Então, quando a gente define o grid, a gente define as tracks, não as suas linhas. O grid, então, fornece linhas numeradas para usarmos ao posicionar os itens. Então, exatamente o que eu acabei de mostrar. Ó. Tem linhas e colunas aqui, ótimo. Quando eu falei lá que eu queria 3 colunas, ele fez 1, 2, 3 colunas de conteúdo. Mas isso acabou criando o quê? 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. Tá? Quando eu joguei os 5 elementos, ele fez 2 linhas de conteúdo, como se fossem 2 tracks. Mas internamente no grid, você tem a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Isso é importante porque a gente usa esses números para posicionar os elementos em algum lugar específico, se a gente quiser. Que é o que a gente vai ver agora. Como é que eu faço o posicionamento usando as linhas? Eu consigo posicionar os elementos pelo número da linha. Quando posicionamos um item, nosso alvo é a linha, não o track. É isso que é quembroso. Você não vai falar em que track você quer, você vai falar em que linha você quer. Tá? Tem propriedades para isso. Grid column start, grid column end, grid row start e grid row end. Vamos ver o exemplo 50? Mesmo exemplo anterior, ó. Tenho 5 divs colocadas dentro de um wrapper. CSS já aplicou bastante coisa. Aqui no caso eu criei um grid. Aqui eu já falei, olha, eu quero 3 colunas e 3 linhas. Então as 3 colunas de uma fração. Então, se você olhar as colunas elas mudam de largura. Está pegando uma fração do espaço disponível. Aqui tem column gap, vamos tirar o grid, não precisa. E eu falei 3 linhas de 100 pixels. Tá? Se a gente fizer um inspect, vou aumentar aqui. É que está com zoom, tá? Por isso que está gigante ali. O tamanho normal é esse. Ó. Se você olhar, está com 100 de altura. Ó. E se você pegar o grid, tem 3 linhas lá. Embora não tenha conteúdo nessa parte aqui, as 3 linhas existem, porque eu pedi para criar. Então, nesse exemplo, eu usei o grid explícito. 3 colunas com 3 linhas. Não significa que eu não posso colocar mais conteúdo, tá, gente? Podia vir aqui e... Vamos repetir esse cara. Tá lá, ó. Mas como eu não falei nada do grid explícito, do grid implícito, eu não falei para ele qual era a altura das linhas quando ele criasse. Aconteceu lá nesse último elemento. Ele pegou a altura que ele precisa. Começou essa palavra e ficou só com aquela alturinha ali. As outras eu defini, 100 de altura. Certo? Mas se precisar de mais espaço, o grid cria. Continua valendo aquele esquema. Nós já vimos o resultado, o grid está usando o posicionamento automático dele. Então, o que ele fez para colocar os elementos aqui dentro? Ele seguiu a ordem do HTML. Pô. Ele pegou a primeira div, jogou na primeira célula, pegou a segunda aqui, a terceira, a quarta, a quinta, acabou. Terminou o problema. Vamos ver a parte A, que é onde eu vou começar a mexer nesses elementos. Ó. Vamos lá. Parte A. Eu peguei também e botei um fundo em cada um. Tá? Cada uma das caixas tem uma classe
de box 1 até box 5. E aí usei isso para colorir elas, para ficar mais fácil de enxergar. Parte A. Pega a caixa 1, que é esse cara que está azul, e eu vou falar o seguinte, olha, grid column start. Começa na coluna de número 1. Aí que vem o problema, não é... Você não tem que pensar na coluna, você tem que pensar na linha. Linha 1, tá? Para começar. Termina na linha de coluna 2. Opa, linha 2 é aqui. E a questão de linha? Opa, começa na linha 1, só que termina na linha 4. Olha o que vai acontecer quando eu salvo isso. Como assim, professor? Você posicionou esse cara. Começa na coluna 1, termina na coluna 2. Começa na linha 1, essa seria 2, essa seria 3 e essa é a linha 4. Termina na linha 4. Esse elemento eu posicionei. Os outros, eu não falei nada. O que o grid faz? Ele começa a usar o posicionamento automático. Qual é a próxima célula disponível? Opa, é essa. Põe o elemento lá. Depois aqui, depois aqui, depois aqui. Se tivesse mais, colocava aqui embaixo. Tá? E se faltasse, ele criava mais linhas para você. Então eu consigo pegar um elemento e falar para ele, olha, ocupa essa área aqui do grid. Vou aumentar para a gente ver o grid. Está lá o grid. Ó. Começou na linha 1, veio até a linha 4. Coluna 1 até a coluna 2. Nós podemos ainda usar os atalhos grid column e grid row. Então, ao invés de falar especificamente o start e o end, start e end, você tem um atalho que é o grid column, grid row, e aí você já passa dois valores separados por uma barra. Parte B. Eu vou pegar a caixa 2 agora. Ah, eu não terminei a parte A, disfarça. Vamos continuar. Isso eu fiz com o elemento 1. E o elemento 2? Vamos lá, eu vou salvar. Ó. Olha o que eu fiz com o 2. Ele veio parar aqui. Ó. Eu falei grid column start 3. Ele começou na linha 3. Ó. Termina na linha 4. Terminou lá. Em termos de linha, começa na linha 1, que é lá em cima, e vai até a linha 3, que é essa aqui. Ó. Então ele ficou nesse espaço aqui. Aí os outros elementos. Posicionamento automático. O 1 e o 2 eu coloquei no lugar, ele botou o 3, o 4, o 5. Se tivesse o 6, ele ia colocar aqui. Continua. Pega a caixa 3, salvar. Ó. Não mudou de lugar. Ele continua no mesmo canto. Ó. Começa na coluna 2, vai até a coluna 3. Começa na linha 1, vai até a linha 2. Posicionei ele aqui mesmo. Vamos pegar o quarto div. Vamos salvar. Olha o 4, onde ele veio parar. Ó. Lá embaixo. Eu falei coluna 2 até a coluna 4. Linha 3 até a linha 4. De coluna. Linha 3 até a linha 4. Isso. Nossa, vira uma cãibra isso, né? Que é linha e coluna, mas tudo usa linha. Nossa senhora. Olha lá, ó, botei o quarto elemento aqui. Tá? O único que não foi posicionado fixo aqui foi o quinto. O quinto foi o próprio grid, colocou ele aqui. Os outros todos eu posicionei no meu código. Isso é usando column start, column end, row start e row end. A parte B é a mesma coisa, só que a gente usa o atalho. Ó. A gente usa grid column e grid row. E aí você já passa início e fim. Se eu salvar, ó, não vai mudar nada. O que está na parte B faz a mesma coisa que a parte A. Ó. Só que ao invés de quebrar em 4 pedaços, a gente faz de uma vez. Ó. Ó. Começa na coluna 1, vai até a coluna 2. Então, coluna 1 até a coluna 2. Da linha 1 até a linha 4. Da linha 1 até a linha 4. É outra forma de fazer a mesma coisa. Na prática, se um item só ocupa uma track, nós podemos omitir o valor do grid column end ou grid row end. Por que eu posso omitir? Porque o padrão é ocupar uma track. Então, se você fala para o elemento, olha, começa aqui, mas não fala para ele onde termina, ele pega uma track a partir daquele ponto. É fixo isso, tá? É a parte C do exemplo. Ó. Apliquei, não mudou nada, mas olha a diferença agora. Ó. Aqui eu falei para ele, começa na coluna 1, começa aqui. Mas eu não falei onde termina. Mas tudo bem, se você não fala onde termina, ele pega a partir daqui uma track. Opa, então ele parou na 2. Ele veio até aqui. Aqui também, ó. Eu falei, começa na coluna 3,
É a caixa 2. Então ele começou aqui. Não falei onde termina. Opa, ele pega uma track a partir daqui. Então ele veio até a linha 4. Aqui ele cortou duas coisas. Ó. Eu falei para ele na caixa 3, ó, lá de cima. Começa na linha 2, a coluna 2. Não falei onde termina. Então uma track a partir da 2 é a 3. Ele veio até aqui. Eu falei, começa na linha 1. Então lá em cima 1. Não falei onde termina. Por padrão é uma track para baixo. Aí ele veio até a linha 2. Então é outra coisa que você pode lembrar na hora de definir o seu grid, que você não precisa falar. Se só pega uma track, você não é obrigado a definir o fim. Só fala para ele onde começa que vai dar certo. Bom, e com relação a áreas, nós também podemos definir áreas com essa propriedade grid área. Basta usar os valores na seguinte ordem: grid row start, grid column start, grid row end e grid column end. Vamos lá, exemplo na parte D. Outra maneira de você definir as posições. Ó. Pega a caixa 1 e põe ele nessa área. Começa nessa linha, nessa coluna, vai até essa linha e essa coluna. Aí eu apliquei, mesmo resultado anterior. É outra forma de você fazer a mesma coisa. Você já coloca início e fim da linha e de coluna. Tá? Linha 1, coluna 1, linha 4, coluna 2. Fechou esse elemento aqui. É outra maneira de fazer. Deve ter mais ainda, calma aí. Linhas negativas. Nós podemos contar as linhas ao contrário. Nesse caso, menos 1 é a última linha. Na contagem normal, menos 2 é a penúltima e assim por diante. Então, o normal é você pegar a linha 1, 2, 3, 4. Mas se você quiser, você pode contar a linha menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Qual que é a vantagem disso? Fica fácil a gente definir áreas. Vamos olhar a parte I. Ó. Aqui na parte I, ó, é a mesma... Aí inverteu, né? Inverteu tudo agora. E usando o valor negativo. Ó. Começa na coluna menos 1. Então, menos 1 é a última. Vai até a coluna menos 2. Menos 2 é a penúltima. Então, ele veio daqui até aqui. Linha menos 1. Menos 1 é a última. Ele está mostrando o negativo aqui para mim. Bacana de mostrar o negativo. Não tinha visto, não. Você estava olhando os valores positivos. Começou na menos 1 e foi até a coluna, até a linha menos 4. Menos 4 é lá em cima. Pegou essa área aqui. É outra maneira de você definir isso. Não tem vantagem nenhuma nesse caso, professor. Aqui nem tanto, mas você quer que o cara ocupe a linha inteira? Você pode falar para ele, começa na linha 1, termina na menos 1. Ele começa aqui e termina lá. Fica fácil, você não precisa ficar contando quantas linhas tem no grid. Começa na 1, vai até a menos 1. Você pega toda a track. Tanto na linha quanto na coluna, se você quiser. Tá? Então, eu falei, você pode usar isso para esticar um item no grid todo. Pega a linha inteira ou a coluna inteira. Não importando os números de linhas ou de colunas. Grid colo 1 até menos 1. Você pegou a linha inteira. Não importa quantas colunas tenham dentro dessa linha. O span. Ao invés de especificarmos as linhas inicial e final, nós podemos especificar a linha inicial e então dizer o número de tracks que a gente quer que a área ocupe. E a gente usa o span para isso. Eu falo o seguinte, olha, grid row começa na 1. E aí, onde é que termina? Olha, eu não falo onde termina, mas eu falo para ele que eu quero um span de 3. É como se fosse, pega 3 tracks a partir dessa linha. O próprio grid se vira e faz para conta para descobrir em que linha ele tem que parar. Vamos ver a parte F lá. Ó. Mesmo grid do anterior, né, sem ser o negativo. Ó, mesmo resultado. Mas olha como é que ele fez para montar o grid. Olha, começa na coluna 1. Mas eu não falei onde termina. Pô, mas como é que ele faz então? Lembra que é um track por padrão? Então, grid column 1 foi até a 2. Linha. Começa na linha 1, lá em cima. Onde é que termina? Pega um span de 3. Então, ele começa dessa linha e ele pega 3 tracks. Uma track, 2 tracks, 3 tracks. Ele ocupou essa área toda. Mesma coisa aqui. Ó. Começa na coluna 3. Então, começou aqui. Onde é que termina? Eu não falei. Por padrão, ele pegou uma track. Linha. Começa na linha 1. Onde é que você quer que termine?
Olha, não sei, mas pega um span de 2. Então, uma track, 2 tracks. Terminou aqui. Aí fez a mesma coisa nos outros. Ó. É outra maneira de você fazer. Aí você escolhe, cara, o que você prefere, o que você acha mais fácil de entender depois. Lembra que na hora de fazer é fácil, daqui um mês, para você lembrar o que você fez, é que complica. Então, de repente, não é negócio você dar uns migué desse. De repente, é mais negócio você realmente falar onde é que você quer que comece e termine. Ao invés de ficar abusando aí de coisas que o grid pode fazer para você. Nós também podemos usar o span no primeiro valor. Olha que loucura que é isso. Por exemplo, essa caixa 1 eu falei para ele, começa na coluna 1. Não falei onde termina a coluna, então ele vai terminar uma track depois, ele vai até a coluna 2. Mas o row start, onde é que eu quero que ele comece? Eu não falei. Mas eu falei onde eu quero que ele termine. Eu quero que termine na linha 4. Onde é que ele vai começar? Se o cara quer um span de 3, o grid se vira e faz a conta, cara. Para descobrir em que linha tem que começar. Para dar 3 tracks e terminar na 4. Ele pode fazer desse jeito também. Ele aceita isso. Bom, e as áreas? Vamos começar a brincar com áreas aqui. Além de usar as linhas para posicionar um elemento, nós podemos usar um esquema diferente, que é usando as áreas. Para isso, a gente vai usar as propriedades grid área e grid template áreas. Vamos lá, eu quero montar um layout desse jeito aí. Eu quero um cabeçalho lá em cima, um sidebar aqui à esquerda, o conteúdo principal à direita do sidebar e um rodapé lá embaixo. Como é que eu monto uma loucura dessa com o grid? Vamos lá, eu vou pegar o exemplo 51. Eu estou fazendo aqui que o HD é o header, FT é o footer, o main é o conteúdo e SD é o sidebar. Tá? CSS, por enquanto, eu não botei grid nenhum. Certo? O que tem lá? Olha, eu botei uma classe empacotadora ao redor e 4 elementos lá dentro. Tá lá os 4. Header, sidebar, content e footer. Cada um tem uma classe específica aqui. CSS, por enquanto, eu só botei cor de fundo e eu comecei a falar aqui, ó, grid área. Eu estou definindo nomes para áreas. Eu estou falando que o header vai ficar numa área chamada HD. O footer, todo elemento que tiver essa classe, vai ficar numa área, chamei aqui de FT. O content vai ficar na área main e o sidebar vai ficar numa área chamada SD. Aí é que vem a jogada, olha que louco isso aqui. Ó. Você desenha o layout que você quer. Eu falei, olha, o wrapper, que é a div que está ao redor, é um grid. Ok. Eu quero que tenha 9 colunas de uma fração. Ok. As linhas que você criar automaticamente, eu quero que no mínimo receba 100 pixels e no máximo pegue a altura que precisar. Até aí não tem nada que a gente não viu. Aí vem a loucura. Ó. Grid template áreas. Eu desenho o grid, cara. Começo aqui uma string. É como se isso aqui fosse a primeira linha. Essa vai ser a segunda linha. E essa vai ser a terceira linha. Como eu falei que tinha 9 colunas, eu desenho com 9 colunas aqui. Ó. Eu quero que todas as 9 colunas da primeira linha sejam HD. Quando eu faço isso, o que o grid faz? Opa, que elemento que tem que colocar no HD? Opa, é o header. Então o header vai ocupar toda essa área aqui. Ó. Ó, salvei. Ó. Lembrando que está com zoom. Hein? O header pegou toda a primeira linha ó, do grid. Na segunda linha, olha, eu falei que nas 3 primeiras colunas é onde fica o SD. O SD é o sidebar. Ó. Todo elemento que tem essa classe recebeu essa área SD. Então o SD pegou esse cara e ficou aqui. Aí veio a parte principal, pegando as outras 6 colunas. Aqui, ó. Tá lá ele. E lá embaixo ficou tudo para o footer, as 9 colunas. Você pode aumentar isso aqui, ó. Ele vai pegar, como está usando fração, está dividindo o espaço que sobrou. Consigo ver esse grid. Vou tirar o zoom. Tá lá, ó. 9 colunas, 3 linhas. No caso, todas elas pegaram 100 pixels, tá? Porque não tem elemento suficiente lá dentro para mostrar. Muito mais fácil, cara. Desenha, não tem que ficar fazendo conta. Ah, linha 1, coluna 4, põe um span de 2. Não vai até o negativo. Não.
Desenha. Eu quero o grid desse jeito aqui, ó. O CSS faz. O louco é que se você faz isso, não importa a ordem do HTML mais, ó. Não interessa o que você pôs aqui na sequência que você pôs. O grid vai posicionar onde você quer. Tá? Então, a ordem do HTML, nesse caso, é irrelevante. Porque eu posicionei usando o desenho. E se eu quisesse deixar uma célula vazia, professor? Eu não quero que tenha nada, por exemplo, aqui embaixo. Põe um ponto. Se você colocar um ponto aqui embaixo, por exemplo, aqui não vai ter elemento nenhum. Então, se eu viesse aqui, ó, vou mostrar aí. Esse cara aqui é um ponto. Esse cara é um ponto. Não tem que estar alinhado, tá, gente? Eu alinhei as colunas aqui para ficar fácil de enxergar, mas não tem obrigação nenhuma. Vamos salvar. Tá lá, ó. Nessa área aqui não vai ficar nada, porque eu não quero nada. As áreas também podem ocupar mais de uma linha. De repente você quer que o sidebar ocupe essa área aqui de baixo também. Opa, então SD, SD, SD. Olha lá. Você literalmente desenha o que você quer que fique de layout. O CSS vai lá e põe o cara para você dentro do grid. Vamos misturar isso com o Media Carries. A gente viu o esquema lá dos Media Carries, que é algumas regras que eu quero que aplique só quando alguma condição for satisfeita. Então, para podermos alterar o grid, a gente pode usar aí Media Carries e nós precisamos definir os nomes das áreas fora dos Media Carries, tá? Isso é uma limitação que a gente tem. Os nomes das áreas têm que ser definidos fora do Media Carry. E depois a gente pode usar o Media Carry para alterar o layout. Vamos ver isso lá no exemplo 52. Ó. Eu ainda não coloquei o Media Carry, tá? Vamos lá, o HTML tem uma div ao redor, que é onde eu vou colocar o grid, né? E tem 4 divs lá dentro. Tá? Vamos lá. Eu botei cores de fundo nas 4 e defini áreas. Então, o header é o HD, o footer é FT. Esses nomes você põe o que você quiser também, esqueci de falar, tá? Você podia botar abacaxi, maçã, tá? Vai funcionar. Põe nome que facilita depois para você entender o que você fez. A div ao redor é um grid. Eu botei as linhas no mínimo 100 pixels. O máximo depende do conteúdo. Então todos eles estão com 100 porque tem pouca coisa lá dentro. Eu botei uma fração só para começar. E o grid template áreas eu botei HD, main, SD, FT. Por quê? Eu comecei o layout pensando no celular. No celular, normalmente a gente vai ter um esquema assim. Tá? Não tem muito espaço. Então o cara quer um cabeçalho, conteúdo, pode botar um sidebar e o footer. Até aí não tem nada diferente. Salvando a coisa errada. Onde é que está a diferença agora? Opa! Media Carries. Olha que doideira. Eu falei o seguinte, olha. Não importa a mídia, eu não falei qual, então vai aplicar para todas. Quando a largura ficar 500 pixels, tá? Ou seja, quando passar de 500, então no mínimo 500. Passou de 500, eu quero que você faça o seguinte, olha, muda o grid, põe 9 colunas. E aí desenha o que você quer nessas 9 colunas. Então você vai ver o seguinte, eu vou começar a aumentar esse cara. Eu não salvei o CSS, por isso que não mudou. Então, ó, menos de 500, ele usa o que eu defini. Passou de 500, ele aplica esse cara aqui, ó. Ó. O header, o sidebar, o content e o footer. Opa, se passar de 700, continua com as 9 colunas, mas aí muda para esse layout aqui. Então, se eu continuar aumentando, vocês vão ver que vai mudar novamente. Ó. Tá. Ou seja, a tela ficou grande, eu quero esse layout. A tela ficou um pouco menor, eu quero esse. E se o cara tiver no dispositivo pequeno, eu quero que fique assim. E olha a facilidade que é fazer isso, cara. Vai fazer isso acontecer só com aquelas coisas antigas que a gente tinha lá. Sem flex e sem o grid. Só com posicionamentos e floats, para você ver que belezura que vai ficar. Agora não. Tranquilão fazer. Nomes das linhas. Se quisermos, nós podemos definir os nomes das linhas na criação do grid, nas propriedades Grid Template Columns e Grid Template Rows, colocando os nomes entre colchetes.
Você não é obrigado a nomear todas as linhas, você pode dar alguns nomes se você quiser. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, Grid Template Columns, um FR, um FR, um FR e um FR. E aí eu botei nome, ó. Essa primeira linha que separa essa primeira coluna aqui é o main start. Essa linha vai ser content start, essa linha é o content end e essa linha é o main end. Nas linhas aqui eu também fiz a mesma coisa, ó. Essa é o main start, content end e main end. Para que você faria uma loucura dessa? Porque aí depois você pode usar os nomes na hora de definir onde é que os elementos vão ser colocados. Ao invés de colocar números, que seria o que a gente viu, né? Você pode usar os nomes que você deu para as linhas. E falar para ele, olha, começa no main start. Ó, main start vai até o main end, coisa do tipo. Sinceramente, eu nunca usei isso aqui não. Mas existe. Quando a gente dá nomes para as áreas, as linhas também recebem nomes automaticamente. Então, se você tiver lá a área HD, FT, main e SD, a gente vai ter linhas e colunas. Ele cria para você. HD Start, HD End, SD Start, SD End, Main Start e assim por diante. Ele dá nome para as linhas automático para você. E aí, se você quisesse usar esses nomes, você poderia usar. Então, ó, se eu falei que isso aqui é o HD, então você tem aqui o HD Start e aqui o HD End. Aqui também seria o HD Start, essa linha aqui é o HD End. Vira uma confusão, porque tem um monte de nome a mesma linha. Porque esse HD End, ao mesmo tempo, ele também é o SD Start. Tá? E também é o Main Start, porque é a mesma linha onde começa o Main. Mas ele dá esses nomes para você nas linhas, e aí você pode usar esses nomes na hora de montar o seu grid. Exemplo 53, o CSS, por enquanto não tem nada esquisito, vamos só ver aqui. Ó. Eu criei uma classe, uma div ao redor, botei 5 divs lá dentro, até aí tudo bem. CSS, eu dei nomes para cada uma das divs, né? E fiz todo mundo receber o fundo azul. Aí eu fui lá na div que está ao redor e botei um grid de 9 colunas, no mínimo aí 100 pixels, se precisar aumentar, aumenta, e desenhei o que eu queria. Então, se a gente olhar o grid, você consegue ver ele ali, ó. Ele criou as 9 colunas, tá? E no caso aqui eu defini 3 linhas. E ele desenhou onde é que ele queria. No caso aqui, o overlay ele não desenhou. Tá vendo aqui no desenho? Esse overlay ele nem deu nome. Ele deu nome pro header, pro footer, que está aqui no meio, o content, que está ali, e o sidebar. Mas tem uma div lá, no HTML, que é essa div com a classe overlay. Como eu não dei nome, o que ele fez? O grid colocou depois. Ele veio e colocou aqui debaixo. Ó, com a altura que eu defini, porque eu falei que eu queria no mínimo 100 pixels. Por isso que ele está com essa altura aqui. Tá? Tudo bem. A diferença está aqui. Ó. Eu vou pegar esse overlay. Eu vou botar um z-index de 10. Lembra que o z-index é aquele eixo z saindo da tela na direção da sua cara. Tá? Valores altos vêm mais para frente. E aí eu defini, ó, a partir da onde eu quero que ele fique. Grid column, main start até o main end. Grid row, HD start até FT end. Cara, é horrível isso aqui, mas tudo bem. Porque de onde saem esses nomes? O grid cria. Tá? Como você posicionou os elementos, ele sabe esses valores. Eu vou botar uma borda verde, um fundo verde, a cor do texto verde e vou aumentar a fonte. Olha o overlay lá. Ó. Interessante que a cor de fundo eu botei transparente. Ó. Não é opaco. Por isso que eu consigo ver o conteúdo aqui atrás. Ó. Eu consigo botar um elemento na frente de outros, se você quiser, dentro do grid. É o que eu acabei de fazer com esse último div de overlay aqui. Ó. Eu trouxe ele para essa região, usando essas duas linhas aqui. Tá? Se não fosse transparente, a gente não ia ver o azul lá atrás. Ó. Beleza? Porque ele está na frente. Por que ele está na frente? Porque o z-index dele é 10. Se fosse menos 1, a gente não ia ver ele.
Porque agora ele está atrás do conteúdo. Se fosse 0, não mudou nada. Voltou a aparecer. Porque ele veio depois, na ordem do HTML. Ó. Como ele foi colocado depois, ele foi colocado aqui. No caso, ele controlou com o ZIndex. Não precisava ser 10, não. Podia ser 1. 1 já é acima do 0, que é o padrão da página aqui. Tá? Então, eu consigo fazer coisas ficarem na frente de outras dentro do grid, se você quiser. Nós já mudamos a ordem. Ah, tá. Vamos ver. Mude a ordem da div overlay para o início do HTML. Vamos ver isso aqui. Eu vou pegar essa div e vou trazer ela para cá. Ó. Nesse caso não fez diferença. Por quê? Porque tem um ZIndex colocado nele. Se não tivesse, eu deixo de ver. Porque na ordem do HTML é como se ele tivesse colocado o overlay e aí desenhou o grid na frente. Você não enxerga o conteúdo dele. Ele está lá atrás, mas você não está vendo. Aí com o ZOrder, o ZIndex, ele veio para frente aqui. Vamos falar um pouco sobre a colocação automática de itens. A colocação automática dos itens no grid ela é útil, por exemplo, se a ordem dos elementos no documento HTML for a mesma em que os elementos são colocados no grid. Então, se a ordem que está aparecendo no HTML é a mesma ordem que você vai colocar no grid, você não precisa fazer nada. Não precisa falar nada no CSS. Porque o grid já vai colocar naquela ordem automático para você. Se você não especificar a posição de cada item, então o grid vai colocar cada um em uma célula na primeira linha. Tá? Se você criou mais de uma linha usando o grid template rows, então o grid vai continuar o posicionamento nessas linhas. Se o grid não tiver linha suficiente no grid explícito, ele cria novas linhas no grid implícito. Lembra que eu falei? Não é porque você falou que tinha 3 linhas. Se precisar da quarta, ele cria. Só que ele cria no grid implícito. É automático isso. Essas linhas criadas no grid implícito têm o tamanho definido automaticamente, que é o suficiente para caber seu conteúdo. Nós podemos usar aquela função min-max para definir um tamanho mínimo para essa linha, para essas linhas, né? Mas permitindo que elas aumentem caso necessário. Exemplo 54. Aqui o CSS já está tudo aplicado, olha que bagunça. Deixa eu tirar ele só para a gente ver o HTML. HTML lindo. Tem lá uma div, na verdade uma não, tem 3 divs maiores. Ele chamou de empacotadora 1, empacotadora 2, empacotadora 3. E dentro tem outras divs. Aqui no caso tem de 1 a 5. Aqui também tem de 1 a 5, mas na quinta tem um monte de texto. Aqui também, na 3, na 5 tem um monte de texto. Vamos lá ver o CSS. O CSS fez. A primeira, wrapper 1, é um grid. 3 colunas com um gap de 10 pixels. Então, se eu der um inspect, vou habilitar o grid só da primeira div ali, tá? Sai da frente. Tá lá. Eu consigo ver que tem um grid, ó. Ele foi aplicado só no wrapper 1, que é esse cara. Eu falei 3 colunas, beleza. Gap de 10 pixels, então ficou um espaço entre as colunas e as linhas de 10 pixels. E aí ele colocou os elementos que eu botei no HTML. Ó. As 5 divs que eu coloquei lá, ele colocou automático. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não falei nada em respeito de altura. Como é que ficou a altura das linhas? Ele criou com a altura necessária, ó. Só o suficiente para caber o texto lá de dentro. Eu não criei linha nenhuma, eu não falei altura nenhuma. Então ele criou só com a altura suficiente. Ok. Aí eu vou lá na primeira wrapper de novo. Ele botou um fundo azul. Tá, já foi. A wrapper 2 é outro grid. Ó. Vamos habilitar o grid aqui. Ó. É essa parte que está em verde aqui. Ó. Eu falei para o wrapper 2, você é um grid com 3 colunas. O gap é de 10 pixels. E eu quero o auto rows 100 pixels. Eu botei fixo aqui. Ó. Eu não usei a função min-max. Qual que é o problema de eu não colocar o min-max? Se você falou que é 100, cara, ele vai usar 100. O problema é que lá na div 5, nesse wrapper 2, o conteúdo não cabe em 100. O que ele fez? Cortou, cara. Não quer nem saber. Você não consegue ver o que está ali atrás. Ó. Então, cuidado com tamanhos fixos, gente.
tentar evitar isso aqui. O fundo é verde. A wrapper 3, que é esse cara que está aqui embaixo, ó, é um grid com 3 colunas, o gap de 10, mas agora eu coloquei ó, min max 100 alto. Então, quando ele cria as linhas automático, essas aqui pegaram 100, porque o conteúdo cabe em 100. Essas aqui ó, ficou maior que 100. Tá? Essa última linha do grid está com 147. Por quê? Ele pegaria 100, mas o alto aqui falou, olha, se precisar de mais, pega mais. Esse cara precisa de mais, ele usou mais. Nós podemos usar a propriedade grid auto flow para definir o fluxo que será usado pelo grid. Com o valor column, o grid colocará os itens em colunas ao invés de linhas. Eu consigo mudar o padrão. O padrão que ele fez aqui, ó, foi colocar um elemento aqui, pula para a próxima coluna e assim por diante. Eu consigo mudar essa direção e falar para ele, não, começa a preencher a coluna primeiro. Então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar aqui para baixo, ele vai encher para baixo, para depois passar para a próxima. Dá para mudar esse fluxo dentro do grid se você quiser. Exemplo 55. CSS, tá, eu não ativei ainda o que eu precisava, ó. Tem uma classe ao redor com 8 divs lá dentro. Então tá lá. Por enquanto, o que eu fiz? Grid. Então esse cara é um grid, ótimo. 3 linhas. Grid template rows agora, ó. 3 linhas de 200 pixels. Opa, 3 linhas de 200 pixels. Tá? O que ele fez? Como eu não falei coluna, ele botou uma coluna só. E aí ele botou a primeira div, a segunda div e a terceira div. Mas não cabe, tem mais, eu botei 8. O que ele fez com as outras 5? Mas como eu não falei nada das outras 5 linhas, ele criou linhas novas, ó. Só que lembra, quando ele cria nova, se você não fala nada, ele pega só a altura que precisa. Mas tá lá, ele criou. O que vai mudar agora? Ó? O que é isso que ele fez aqui? Vou tirar esses comentários. Ó. O que eu mudei? Eu falei grid auto columns. Eu falei o seguinte, quando você precisar criar colunas, cria as colunas com 100 pixels. Então, a largura das colunas ficou com 100 agora. Ó. E eu ainda falei isso aqui, ó. Esse que é o importante. Grid auto flow column. Olha a ordem com que colocou os elementos. Ó. Ele colocou o primeiro. Como o fluxo agora é de coluna, ele veio para baixo. Colocou o segundo. Colocou o terceiro. Acabou as linhas que eu tinha definido. O que ele fez? Opa, então ele criou uma nova coluna aqui, ó, com 100 pixels. E aí começou a continuar a colocação. Ó, 4, 5, 6. Acabou. Opa, queria mais uma coluna. 7, 8. Mudou completamente. Normalmente a gente colocaria um do lado do outro. Aqui ele botou um embaixo do outro. Tá? Dá para fazer essa mudança e mudar esse fluxo completamente dos elementos que você coloca. Aqui ficou diferente, né? Nos outros exemplos, quando acabava as linhas, ele criava linhas novas. Aqui foi meio que o contrário. Eu falei 3 linhas. Então, quando acabou aqui, ele começou a criar colunas. A gente inverteu o comportamento que a gente tinha visto até agora. A ordem dos itens colocados automaticamente. Um grid ele pode ter itens posicionados via CSS e outros colocados automaticamente. O grid começa posicionando os itens que têm uma posição definida. Os demais são então colocados automaticamente. Então tem que lembrar isso. O que o grid faz primeiro? Ele olha e faz o seguinte, olha, o cara posicionou esses elementos. Então ele coloca esses elementos no grid. O que sobra de espaço, aí ele começa a colocar automático o restante da sua página. Vamos ver isso lá no exemplo. O CSS tem bastante coisa comentada aqui. Vamos entender o que ele fez aqui. Ó. Tem uma div empacotadora com 12 divs lá dentro. CSS. A div de fora é um grid. 4 colunas. As linhas que ele criar eu quero com 100 pixels e um gap de 10. Então, se eu falei 4 colunas, ele começou. Ó, colocou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Acabou as 4 colunas, ele criou uma nova linha e continuou a colocação. Acabou essa linha, ele criou uma nova e continuou a colocação. E aqui não tem nada diferente. Vamos lá tirar esse comentário aqui. Ó. Tirar só o primeiro. Deixa esse aqui comentado.
Olha o que eu fiz agora. Pega a div que está dentro do wrapper, mas eu não quero todas, eu quero só aquela que é o segundo filho. Então, a segunda div, que é filho do wrapper, é esse cara 2 aqui, ó, é o que está em verde, certo? Eu vou posicionar ele. Eu falei grid column 3. Vamos lá, column 1, 2, 3. Começou aqui. Não falei onde termina. O padrão é pegar um track, então ele acabou aqui. Linha, eu falei de 2 a 4. Linha 1, linha 2, é onde ele começou. 3, 4, é onde ele acabou. Com fundo verde. Então o grid ele fez o quê? Põe esse cara primeiro. Agora começa a colocar o restante automático. Aí ele botou o 1, o 2 já estava, ele pulou para o 3, ó, 4, 5 e continuou. Na mesma ordem. Então primeiro ele põe esse cara no lugar, depois ele posiciona o restante dos elementos. Esse cara aqui, ó, pega a div 5. Vou mudar essa cor, né? Vou botar um amarelo aqui. Pega a div 5 e faz o posicionamento dele. Ó, começa na coluna 1, coluna 3. Coluna 1, 2, 3. Veio até aqui. Linha, vai da linha 1, 2 até a linha 3. Ele colocou esse cara. Então, ó, ele posicionou o segundo elemento. Aí ele posicionou o quinto elemento. Agora ele vai e começa a colocar o restante. Pegou a primeira div, opa, põe aqui. A 2 já estava, ele botou a 3, a 4, e aí continuou colocando os outros elementos. Então o próprio grid se vira, cara. Ele primeiro posiciona o que você pediu, depois ele põe automaticamente o restante no restante do grid. A gente já comentou as regras uma por uma. E se os itens ocuparem mais de uma linha ou coluna? Exemplo 57. Aqui já está tudo aplicado, né? Deixa eu tirar os posicionamentos automáticos por enquanto. Então, ó, tem uma empacotadora ao redor com 12 lá dentro. Mesma coisa. O CSS fez um grid com 4 colunas, as linhas com altura 100 pixels e um gap de 10. Então, posicionou normal. Eu vou descomentar primeiro. Só esse pedaço aqui. Esse aqui é o mais complicado deles. Pega a div do wrapper, mas qual? Enésimo filho. Qual filho? 4n mais 1. Nossa, professor, como assim? Lembra o seguinte, ele começa n igual a 0, aí ele calcula. 4 vezes 0 é 0, mais 1, então ele vai pegar o primeiro filho. Depois ele faz o n igual a 1, vezes 4 dá 4, mais 1 vai virar 5, então ele vai pegar o quinto filho. Depois ele vai pegar com n igual a 2, ele vai pegar o nono filho. E aí não tem mais, porque aí o próximo já não tem dentro da quantidade. Mas ele vai pegar o primeiro, o quinto e o nono, se eu não me engano. E vai fazer o seguinte, olha. Olha isso aqui. Termina no span 2. Tanto na coluna quanto na linha. Truco, com a cor laranja. Vamos aplicar para ver. Ó. Vamos lá. Ele pegou o primeiro elemento. O primeiro elemento, ele começaria aqui por padrão, certo? Aí ele fez, termina com span de 2. Ele pegou duas colunas. Tanto na coluna quanto na linha. Quem mais ele posicionou depois? O quinto elemento. Aí o quinto elemento, aí que vem a loucura. Não cabe aqui o quinto elemento, cabe? Eu não falei onde começava. Tudo bem? Não tem falando onde começa. Então, ele começaria aqui. Mas não tem espaço para ele pegar um span de 2. Se não tem espaço, o que o grid faz? Opa, então manda para baixo. Porque embaixo tem espaço. Aí ele posicionou o quinto. Aí ele veio o sexto, sétimo, oitavo, opa, o nono. O nono ia ser aqui, ó. Começava aqui e teria que ter um span de 2 também. Não cabe. Ou se não cabe, opa, manda para baixo. Aqui ele cabe, com um span de 2. E o fundo laranja. Tá? Aí ele colocou o restante, 10, 11 e o 12. Esse é o pior exemplo possível. Porque eu não falei onde começava, sabe? Por isso que saiu dessa loucura aqui. Mas o grid deixou uns buracos aqui. Por quê? Era aqui que o quinto era para ficar, mas ele não cabe. Por conta do span dele. Então ele mandou para cá. Vamos arrebentar mais esse cara aqui. Eu vou pegar e vou fazer com que a segunda div, que é esse cara aqui, com fundo azul,
eu vou posicionar ele, ó. Aonde? Eu falei para ele, começa na coluna 3. Opa, é aqui. Mas eu quero que você... Eu não falei onde termina, então ele pegou um track e terminou na coluna 4. Linha, eu falei linha 2 até a linha 4. Então ele veio aqui e colocou esse cara especificamente nessa posição. Então ele não está mais naquele lugar que ele ficaria. Então, ó, ele posicionou o primeiro, ele posicionou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto não coube aqui e ele mandou para cá. Aí o sexto veio para cá, sétimo, oitavo, o nono encaixou aqui certinho, décimo, 11º, 12º. Vamos piorar mais, ó. Eu vou pegar o quinto filho, que é esse cara aqui, e eu vou fazer um posicionamento específico para ele, ó. Tá em vermelho, eu não sei porquê. Algum bug do code aqui. Não tá faltando vírgula, nada, ponto e vírgula. Bom, o que essa regra faz? Pega a quinta div e posiciona especificamente nesse lugar, ó. Coluna 1 até 3, linha 1 até 3. É aqui, ó. Tô olhando o nono, é aqui o quinto, ó. Podia mudar a cor dele, né? Aqui, ground color, vou botar green. Ó, o quinto, eu falei, coluna 1, coluna 3. Opa, vem daqui a aqui. Linha 1 até 3. Então, esse eu botei fixo, certo? O segundo eu coloquei fixo. Então, ele colocou esses dois caras. Aí ele tenta colocar o primeiro. Mas o primeiro, lembra? Eu não falei onde começava. E ele tinha que ter um span de 2. Opa, aqui não cabe. Então, ele veio tentar colocar aqui. Aqui até que tinha duas linhas, mas não tem duas colunas. Então, ele não pôde colocar aqui. Aqui também não cabe, porque não tem duas colunas e não tem duas linhas. Então, ele veio para cá. Olha que maluquice, ó. O 1 veio para cá. O 2 já estava, aí ele colocou o 3, o 4, o 5 já estava, ele colocou o sexto, o sétimo, o oitavo. Aqui deu sorte, o nono encaixou no lugar que ele era para ficar normalmente. O 10º, 11º, 12º. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse posicionamento automático, se o elemento ocupa mais de uma linha ou mais de uma coluna. Porque, de repente, não cabe no lugar que era para ele ficar. O grid empurra, velho. Ele não quer nem saber se ficou buraco lá dentro. A gente vai ver depois que dá para tapar esse buraco. Mas, por padrão, ele mantém o buraco. Então, os espaços em branco são deixados, pois quando o grid se depara com um item que não cabe na track, ele move ele para a próxima linha, até achar um espaço em que ele caiba. O div 1, por exemplo, seria depois do quinto, seria à direita dele. Mas como o div 2 atrapalha, não sobrou espaço para o 1 e ele foi para uma nova linha. A gente já explicou isso aqui, vamos pular. Comenta a regra do filho 2. Vamos lá para ver se muda alguma coisa. Eu vou tirar só essa aqui, ó. Lembra que o 2 estava aqui. Olha onde o 1 veio parar. Porque teve espaço agora. O 2 não foi posicionado, então o quinto foi posicionado fixo aqui, ó. E aí na hora de colocar o 1, ele conseguiu fazer um span de 2 e 2 colocando a partir daqui. Deu certinho. Tá? Mas se esse cara tiver habilitado, ele meio que quebra toda a sequência aqui, porque não tem espaço para caber nessas células. Preenchendo aqueles espaços vazios. Em algumas situações, a gente não quer esse comportamento padrão do grid. Por exemplo, quando os itens não têm uma ordem lógica e eu não quero espaços vazios entre eles. Então, imagina que eu estou mostrando algumas coisas para o cara que não tem que seguir aquela ordem específica. Imagina lá, eu estou mostrando imagens para o usuário, um monte de foto. Pô, não tem que mostrar as fotos especificamente numa ordem certa. Então, de repente, a gente pode deixar as fotos mudarem a ordem, mas tapar aqueles buracos. Produtos também, às vezes o cara faz uma busca, você está mostrando vários produtos para ele. Olha, não cabe, mas eu não quero que fique um buraco. Então, de repente, muda um pouco a ordem dos itens para que tape aquele buraco que o grid vai deixar. Para isso, a gente usa uma propriedade, que é esse grid autoflow. Esse grid autoflow, a gente pode colocar o valor dense. Quero que seja denso. É a mesma propriedade que a gente usa para mudar a ordem do fluxo para virar uma coluna. Então, se você estiver usando colunas e precisar do dense, você pode colocar as duas coisas na mesma propriedade. Ó. Grid autoflow
coluna e denso. Isso fará com que o grid posicione os elementos e deixe os espaços vazios como antes, mas agora, se ele achar um item que caiba num desses espaços, o grid vai tirar ele da ordem do documento e vai colocar ele naquele espaço. Exemplo 58. Eu vou tirar o dense daqui. Ó, mesma coisa que estava do outro, ó, certo? Tinha os buracos aqui dentro. O que você faz, o grid? Grid autoflow dense. Quem que vai subir para cá? Vamos ver. Vou salvar. Olha lá, o 3, o 4. Então, ó, o 1 não cabia lá, ele veio para cá. Lembra que ele já era aqui, certo? Mas sobrou espaço. O que ele fez? Ele subiu. Esse 3 cabe aqui. O 4 cabe lá. O 5º não, porque o 5º já tinha sido colocado. Mas o 6º cabe nesses pedaços. É o que ele fez. Ó. O 3, o 4 e o 6 subiram. Tá? Aí o 7 veio para cá. O 8. O 9 já tinha sido colocado aqui embaixo. O 9 não cabe, né? O 9 não cabe aqui, ele mandou para cá. E aí fechou os buracos. O único problema disso é que ele quebra um pouco a ordem, né? Subiu elementos aqui que não era para estar aqui nesse lugar. Mas tem situações em que isso aqui não importa. Se fosse um monte de foto isso aqui, interessa se a foto saiu daqui e veio para cá? Normalmente não. E ainda fica muito melhor, porque não fica aquele buraco dentro da sua página. Se fossem produtos que você está mostrando, de repente, para o cara, são promoções que você tem na loja, talvez não seja interessante mudar a ordem. De repente, a sua ordem de produtos é importante. Mas se não for, não deixa o buraco não. Deixa alguns produtos subirem para tapar aquele canto ali e não ficar aquele buracão. Cuidado, pois isso arrebenta com a ordem da tabulação, pois ela continua seguindo a ordem do documento. Lembra que quando a gente aperta Tab dentro da página, a gente consegue andar entre os elementos. Então, se fosse um formulário, por exemplo, coisa do tipo, essa mudança vai arrebentar a sequência. Porque ele vai, imagina, você aperta Tab, onde é que está o primeiro? Está aqui. Aí você aperta Tab de novo, ele vem para cá. Aperta Tab, ele sobe. Ele vai fazer a sequência muito doida dentro da página. Imagina que você tem uma coleção de itens que não tem uma ordem definida, como se fosse uma galeria de fotos ou uma listagem de produtos. Nesse caso, você pode usar o modo denso para preencher os espaços do grid. Exemplo 59. Era um site que você mandava uma requisição para ele, por exemplo, passava lá 200 por 300. Ele devolvia uma foto do Bill Murray para você. Para que você queria isso? Mas, de repente você está fazendo um design de um site, você tem que encher de foto. Mas você não tem as fotos ainda que vão ser usadas no produto, no site final. Você tem que tapar buraco, então você podia usar esse cara para gerar. O Phil Murray era um dos que eu usava, saiu. Place Cage. Place Cage. Mesmo esquema. Você manda uma requisição, põe na barra uma largura e uma altura, ele devolve uma foto, cara. Dele calmo, cinza, louco e GIF se você quiser. Por exemplo, ó, vou trocar umas aqui. Eu estou pegando uma foto, 200 por 300, colorida aí no caso. E dá para fazer isso com vários. Eu vou pegar dele, vai. O bom, hein? Meu Deus do céu. Fotos horríveis dessa. Eu sei que tinha uma do Bill Murray. São sites que você faz uma requisição, ó. Esse aqui devolve fotos de urso. Place Bear. 200 por 300. Aí você passa a largura que você quer, cara. 200 por 400. Ele dá outra foto. E aí você usa essas imagens para fazer o seu estilo, né? A sua página. Na hora que você receber as fotos verdadeiras, que você vai ter que usar mesmo, aí você troca. Vamos para gatinho. Aqui o Dummy Image. Cadê o site? Cadê? Aqui, inicial. Você põe dummyimage.com/ largura e altura. Acho que aqui é cor. E se você quiser texto, você também pode. Então, e ele te dá o link que você põe e ele te gera uma imagem com isso aqui. E você pode usar essa imagem na página. O Loren Pixel, ele gera fotos, mas são fotos aleatórias. Não tem um sentido nenhum específico. Esse aqui não quer abrir. Aqui, o Steven C. Gallery. Nossa senhora. Isso é muito ruim, cara. Mesma coisa, você põe lá, largura, altura e devolve uma foto do Steven Seagal. Aí. Horroroso, cara. Mas vamos ver, ó. Não importa.
O importante é o CSS da bagaça aqui. O que eu fiz? Não tem CSS nenhum por enquanto. Vou deixar isso aqui. Então ele pegou lá e colocou uma lista. E nessa lista ele colocou vários itens e cada item é uma imagem. Então você tem as bolinhas aqui dos itens ainda aparecendo do lado esquerdo ali. Seguiu o padrão do HTML. O padrão do HTML é essa loucura aqui. Algumas dessas imagens, como elas são mais largas do que elas são altas, o cara botou uma classe do tipo landscape. O nome aqui ele que inventou, tá? Para ficar deitado, para indicar que é uma foto que vai ficar maior do que as outras. Vamos lá no CSS, ó. Ele vai pegar um empacotador, vai fazer virar um grid. Grid template columns, ele quer que repita. Isso aqui eu não expliquei ainda, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Ó. Autofill min max 121 FR. Calma aí que tem no slide explicando daqui a pouco. O gap de 10, denso, porque eu não quero buraco. List style nenhum, para tirar as bolinhas. Vai botar uma margem de 1M em cima e embaixo, à esquerda e à direita automático. O padding e uma largura de 800. Então, ó, por enquanto é isso que ele fez. Lembrando que está com o zoom. Ó. Então, no máximo 800. Montou o grid. Tá? Esse grid ficou horroroso por enquanto. Mas dá para ver ele já. Ó. Se eu aumentar aqui. Mostra o grid aí. Ó. Tá lá o grid. Ó. Consegue ver que ele fez o grid. O problema é que as imagens estão maiores ou mais largas do que o que devia. Vamos arrumar isso ainda. Vamos lá. Todos os LIs, ele vai botar uma borda ao redor. Porque com o grid não dá nem para ver. Agora, os que têm um landscape como classe, ó, os LIs que têm landscape como classe, ao lado aqui, para separar esses caras específicos. Ele botou um span de 2, porque essas imagens ele quer que ocupe 2 tracks. Então tá lá, ó. Agora a gente já consegue ver as imagens landscape pegando 2 tracks dentro do grid. E aí vamos arrumar essas imagens, porque tá vazando aí de dentro dos espaços. Ele vai botar display block, esse object fit cover, tá? No caso aqui, esse object fit é como é que o conteúdo de um elemento deve ser escalado em relação à caixa que foi colocada. Tem vários valores, esse cover a gente vai estar usando aqui. Largura e altura, 100%. De quem? Do pai deles. Lembra que a imagem está dentro de um LI e está dentro de um L. Então, ele vai pegar o espaço que ele tem disponível, 100% do espaço. Mas é só do espaço. Então, ó, automaticamente a gente faz as fotos caberem no espaço que ficou definido para eles. O denso ali é importante porque se eu não tivesse o denso, ó, ficou um buraco aqui. Ó. Não quero esse buraco. Aqui não faz sentido ter. Então, denso, opa, alguma delas subiu e ocupou o espaço. Tá. Bacana aí. Coube as fotos certinho, não importa a ordem. Montamos o nosso grid. Já vou explicar essa loucura que está ali. Vamos lá, aquele Object Fit Cover é uma propriedade usada para especificar como uma imagem ou um vídeo devem ser redimensionados para caber no seu container. Fill é o padrão. O elemento ele é redimensionado para preencher o container. Se necessário, o objeto vai ser esticado ou encolhido para caber. Contain, o elemento é redimensionado para manter sua relação de aspecto enquanto ele se encaixa no container. O cover, o elemento é redimensionado para manter sua relação de aspecto enquanto preenche todo o conteúdo do container. O elemento ele é cortado para caber. Mas não sei se na imagem aqui dá para ver isso. Eu não sei se vai dar para mostrar. Eu vou tirar o cover. Ó. Tá vendo que aqui ele deformou a imagem? Por quê? Para manter a relação de aspecto que tinha no espaço, ele deu uma mexida na imagem. Aqui ele manteve, mas ele cortou um pedacinho. Ó. Tá vendo que aqui tem espaço antes do more? Olha depois. Cortou. Ó. Tirou um pedaço para caber. Mas ele manteve a relação de aspecto. É isso que eu estou usando aqui. Tá? O scale down, o elemento é redimensionado como se fosse o none ou content tivessem usados, mas depende de qual resultar no menor objeto possível. O none, o elemento não é redimensionado.
Essa colocação automática também pode ser útil para posicionar itens de interface. Exemplo 60. Então, por enquanto, não é um formulário. É uma lista de definições. Nossa, que exemplo horroroso, cara. Não tem nenhum CSS aplicado. Esse é o padrão. Ele põe o termo e aí a definição. Então, mamíferos. Aí vem 3 mamíferos. Peixes e assim por diante. CSS, ó. Ele vai pegar a lista de definições e vai fazer, olha, você é um grid. Ficou, ó, um lixo. Por quê? Se virou um grid, o que o grid faz? Ele põe o primeiro elemento na primeira célula, o segundo elemento na segunda e assim por diante. Grid template columns. Eu botei alto e uma fração. Ai, vamos explicar. Como é que isso aqui... Bom, eu vou explicar esse alto usado no template columns daqui a pouco. Tá? Mas aqui ele fez duas colunas. Vou mostrar o grid. Tá lá, ó. Duas colunas. Posicionou os elementos. Largura máxima 300 pixels, então nem que eu aumente, não passa de 300. A margem 1M tá grande porque tá com zoom, cara. Ó, o tamanho normal é esse, tá? Tô com um zoom gigante aqui. A margem de 1M e a altura da linha 1.4 para ficar um pouco maior. Por enquanto tá horroroso, estragou a lista. Mas aí ele faz o seguinte, olha, todos os termos, eu quero que comece na primeira coluna. Eu quero que os termos comecem aqui. Com a fonte bold. O que eu comentei? Eu não sei. Tá lá. Pronto. Ó. Os termos todos começaram na primeira linha. E aí ele pega as definições e fala, começa na coluna 2. Pronto. Ó. Aí ele vem na ordem. Ele botou o termo, aí veio as definições. Essa definição não pode vir para cá porque eu falei que tinha que ser na coluna 2. Então, coluna 2, coluna 2, coluna 2. Aí veio outro termo, opa, o termo tem que ser na coluna 1, veio para cá. E assim por diante. Então, deixa eu desligar o grid. Tá lá. Ó. O CSS aplicado para mexer aí um pouco na lista de definições padrão. E você pode fazer a mesma coisa para fazer uma interface. De repente você tem os labels do lado de cá e os inputs do lado de lá. Lógico que aqui no label seria interessante você alinhar para a direita. E aí é com texto, você faz isso com outras regras do CSS. Mas você pode usar o grid para posicionar os elementos aqui dentro. Alinhamento. Vamos começar a brincar com o alinhamento das coisas. O grid tem dois eixos disponíveis para a gente fazer o alinhamento. Tem o eixo de bloco ou coluna. Então, o eixo de bloco ou coluna é esse eixo aqui, ó, é o vertical. E tem o eixo inline ou de linha, tá? Que é esse aqui na vertical. O alinhamento no eixo de bloco ou coluna tem duas propriedades que a gente usa para alinhar os itens no eixo de bloco ou de coluna. O align self e o align items. Aqui já vira uma bagunça porque começa a misturar com flexbox. E aí o cabeça do flexbox mistura com grid, nossa senhora, é bom demais. Quando a gente usa essas propriedades, nós mudamos o alinhamento do item dentro da área do grid em que o colocamos. Os valores possíveis são flex start, flex end, center, stretch e baseline. Eles usaram as mesmas propriedades, os mesmos valores do flexbox. O grid veio depois do flexbox, então eles já aproveitaram isso. Tá? Exemplo 61. O CSS já foi tudo aplicado. Vou tirar esse zoom de tu. Vamos tirar aqui o CSS só para ver. Não tem nada demais. É uma div ao redor com 4 divs dentro. Vamos lá no CSS ver o que foi feito. Ó. Tirar o zoom. A div ao redor virou um grid. Beleza. Colunas, eu quero 8 frações. Então, se a gente der um inspect aqui, conseguir chegar lá. Tá lá o grid, ó, 8 colunas. Beleza. Grid gap 10, então 10 pixels de gap entre as colunas e as linhas. Auto rows 100. Então as linhas que ele for criar automaticamente, eu quero 100 de altura. Então todas estão com 100 de altura. E aí ele desenhou como é que ele queria que ficasse. Ó. Então, aqui em cima é A, aqui é B, depois é C, D. Align items, ele botou flex start. Quem que é o A?
é o item 1. Então, o item 1 é a primeira div. Ó. O B é o item 2, o C é o 3, o D é o 4. Todo mundo com fundo verde e a div ao redor com fundo azul. Quase não dá para ver o fundo azul aqui. Tá? Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar mexendo nesse valor aqui. Se eu tirar esse align items, muda alguma coisa? Vou ter que desligar o grid aqui, senão ninguém enxerga. Ó, tirei o align items. Olha onde o item 1 ficou. Ele pegou toda a área que eu queria. O B pegou toda a área, o C e o D aqui. Quando eu ponho o flex start, ficaram lá em cima. Se eu tivesse colocado flex end, ficaram para baixo. Então, o align items, vamos lembrar, a gente está mexendo aqui no eixo de bloco ou coluna. É nesse eixo aqui, ó, vertical. Ou fica lá em cima, ou fica lá embaixo, ou fica no meio do espaço dele. É isso que a gente colocou. Mas eu podia ter usado centralizar. Então, se eu falar para ele, não, centraliza. Ele vai ficar no meio do espaço. Ó. O item foi colocado no centro da área que eu defini para ele. O stretch é o padrão. Ó. Eu não preciso nem falar. É estica. Estica o elemento para pegar toda a área. Mas o flex start em cima, flex end e center centraliza. Nós podemos usar a propriedade align self para modificar um item específico do grid. Quando eu botei esse align items aqui, eu afetei todos os elementos da div de maior aqui. Então os 4 aplicaram isso aqui. Mas de repente um deles você quer que fique diferente. Aí você pode mudar os valores usando o align self. Exemplo 62. É o mesmo exemplo. Só que no CSS, ó, eu tirei o align items. Então o padrão é o que aconteceu no item 1, ó, ele estica. Tá? Mas aí no item 2 eu falei align self start. Não precisa botar mais o flex. Tem que olhar. Esse material eu já fiz há algum tempo. Tanto é que aquelas regras tinham mudado de nome. Talvez tenha mudado isso aqui também. Ou é o contrário, o nome aqui é o antigo e hoje em dia a gente põe flex. Não, também pode aí. Agora confundiu tudo. Então vai dar certo do mesmo jeito. Mas ó, o item 2, flex start. Opa, fica em cima. Não fica fazendo stretch, não estica não, só pega a parte de cima. Tá? O 3 aqui eu botei end, então ele veio lá para baixo. E o 4 eu falei center, ele centralizou. Então se você precisar mexer em algum elemento de forma específica, você consegue. O alinhamento dos itens no eixo inline ou de linha tem as propriedades justify items e justify self. Só para confundir com justify content do Flexbox, cara. Os valores para justify items e justify self são os mesmos do align items e do align self. Exemplo 63. Aqui o align self e o align items a gente estava usando para mexer na linha. Agora o justify items e justify self a gente vai mexer como se fosse na horizontal aqui do elemento. Exemplo 63. Vamos lá, já está até aplicando. Mas é a mesma. Tem uma div ao redor e dentro dela tem 4 divs, cada uma com um item. É um grid, 8 colunas, 10, 100, desenhou do mesmo jeito. Aí começou. O item 1 pegou a área A, então ele pegou esse espaço aqui. Porque eu não falei nada, ele está com o stretch aplicado. Já o item 2, eu botei justify self start. Então, olha o que aconteceu com ele. Ó. Ele veio para a esquerda, dentro do espaço dele. O 3, eu falei justify self end, então ele veio para a direita. O 4, eu botei justify self center, ele centralizou aqui. Ou no meio do espaço aqui. E você pode começar a juntar as coisas, né? E se eu quisesse que esse cara ficasse para baixo nesse espaço, aí você usa lá o align items ou align self, consegue controlar esse cara para fazer o que você quer. Centralizar o item numa área, dá para fazer isso com grid também. Ó. Exemplo 64. Tem uma div ao redor e a div que eu quero centralizar. O que eu fiz? Fiz virar um grid, botei 4 colunas. Então esse cara é um grid também, tá? Tá lá, as 4 colunas, gap de 10, as linhas automáticas com 200 de altura. E aí eu desenhei o que eu queria nas duas linhas aqui.
O Y é essa área central. Então é como se fosse esse espaço todo aqui para ele. Só que aí eu peguei o item 1 e falei, ó, align self, center, justify self, center. Centralizou ele, ó. Veio para o meio. É outra forma de você centralizar alguma coisa. Lógico, não precisava ter feito 4 colunas para ter feito isso acontecer. Se eu tivesse feito uma fração, colocado só assim, ó. Vamos ver o que vira. Dá na mesma. Centralizou. Não precisa ter complicado tanto, cara. É uma fração só, uma linha só, centraliza, centraliza. Opa, ficou lá no meio. Tá. O padrão era esticar aqui e esticar aqui. Se eu não tivesse colocado nada, ele pegava toda a área. E o alinhamento das tracks? Eu estava mostrando o alinhamento dos itens, tá? Na vertical e na horizontal. As tracks do grid no eixo de bloco ou coluna, se elas ocuparem uma área menor do que o container do grid, nós podemos alinhá-las dentro do container. Para isso, a gente usa a propriedade align content para o eixo de bloco ou coluna com os valores. Aí tem flex start, flex end, blá blá blá. Eu não sei se isso aqui está negrito porque é o padrão, ou se é porque sem querer ele botou negrito. A gente vai descobrir já. Exemplo, flex start é o padrão. Exemplo 65. Então tá lá, ó, é uma div ao redor com 4 divs lá dentro. E aí eu montei um grid com 3 colunas e 3 linhas. Então aqui é bacana a gente ver o grid para a gente entender isso. Ó. Então ó, o grid está aqui, ó. Mas eu falei que a div tem 500 de largura e 500 de altura. É maior do que o espaço que precisa. Aqui eu botei 300 por 300, mas a área tem 500 por 500. Está sobrando espaço. Certo? Isso aqui é importante para a gente poder ver o alinhamento funcionar. Desenhei como é que eu queria, então o item 1 ficou aqui, o 2 lá, o 3 só aqui no canto e o 4 aqui. Beleza, dei os nomes para poder funcionar isso. Botei as cores. Então vamos lá. O padrão do Align Content é Flex Start. Por isso que todo mundo está na esquerda e no topo. Então, por que saiu todo mundo aqui no canto desse espaço? Porque esse é o padrão. Vamos mudar, eu vou adicionar esse cara. Ó. Align Content, Flex End, lá na classe do Wrapper. Então, na classe do Wrapper, eu vou falar para ele, olha. Align Content, Flex End. Tá lá, ó. Desceu. Colocou para o canto lá de baixo. Testar os outros valores, vamos lá. Os outros são esses aqui, ó. Se eu tivesse falado Center, o que ele vai fazer? Denter não, cara. Centralizou, ó. Se eu tivesse falado Stretch, não mudou nada. Continua lá. Space Around, aí começa a ficar bacana, ó. Nem lá no Flex, ó. Põe o espaço ao redor das tracks. Ah, ficou uma aqui, a outra no meio e a outra lá embaixo. Isso aqui é espaço entre elas, ó. Não dá para ver direito por causa do grid tá aparecendo. Ah, eu quero que o espaço fique entre elas. Space between. Agora não tem espaço antes e depois, mas ficou só no meio, entre as linhas aqui. Você usar os valores com distribuição de espaço pode fazer com que os itens do grid fiquem maiores. Use o valor Space Between e veja a mudança, a gente já viu que mudou. Se um item ocupa mais de uma track, quando o espaço é adicionado entre as tracks, o item precisa aumentar para absorver esse espaço. Aí teria que parar e olhar a altura e a largura, por exemplo, do item 1. Vamos pegar aqui a div do item 1. Está com 210 por 300, certo? Se eu vier aqui e botar Space Around, ela agora está com 210 por 210. Ó. Mudou a altura dela. Então, quando você usa essas regras para dar o espaçamento, o item às vezes aumenta para absorver esse espaço extra que você colocou lá dentro. Tem que lembrar disso na hora de montar, porque às vezes não é isso que você quer. Pode acabar quebrando o seu design. Tá? Se as tracks do grid no eixo inline ocuparem uma área menor que o container do grid,
Mas também podemos alinhá-las dentro do container. Para isso tem a propriedade Justify Content. Aí virou bagunça na cabeça de todo mundo. Porque tem regras com o mesmo nome, tanto no Flex quanto no Grid. Tá? E fazendo coisas normalmente diferentes. Então tem que anotar essas coisas e até você acostumar, sempre estar olhando. E aí tem valores, os mesmos valores que a gente pode usar. É a mesma coisa, tá? Só que agora, ao invés de controlar para cima e para baixo na vertical, a gente vai controlar na horizontal essas tracks. Exemplo 66. Tá lá, ó. Com Flex Start, tá todo mundo para cima. Justify Content agora. Se eu fizer Flex End, todo mundo para a direita. Então, da esquerda para a direita, posso fazer centralizar, Center, fica no meio. Posso botar Space Around, vai ficar ao redor. Space Between, entre eles. Exemplo 67, para a gente ver aí a questão de margens e o alto. Mesmo exemplo, ó, a div com as 4 lá dentro. É um wrapper, 3 linhas, 3 colunas, 500 por 500, está maior do que precisa. Desenhado do mesmo jeito. Tá? Mas aqui eu falei, olha, o item A, que é o item 1 aqui, ó, margem left alto. Quando eu botei margem left alto, o que aconteceu com ele? Ele veio para cá. Ele pegou o espaço que sobrou à esquerda e empurrou o elemento para a direita. Acho que é só isso que mudou aqui. Se eu tivesse dado uma largura para ele, ó, 80 pixels, ele ainda ficou para lá. Se não tivesse nem a largura, nem o margem alto, o comportamento padrão dele é esticar. Mas se você põe a margem, ele muda isso. O pessoal precisa dessa largura, então o resto empurra. Tá? Isso empurrou para a esquerda. Mesmo que se tivesse uma largura. Então dá para mexer ainda com margem e acabar alterando o posicionamento do item lá dentro. Exemplo 68. Vamos lá, o CSS aqui já está aplicando, mas ó, em termos de HTML, você tem uma classe, uma div ao redor, e aí tem uma div com 3 outras dentro dela, e aí 4 depois. Essas 4 não tem nada dentro dela, só o texto. Tá? CSS. Deixa eu voltar aqui. A div ao redor é um grid, com 3 colunas fundo azul. Vamos inspecionar aqui, senão ninguém vai ver isso. Então, ó, a div ao redor é um grid. Mostra ele aí. Tá? Você tem um grid aqui. É ruim porque tem um outro grid dentro de um dos elementos. Ó. A primeira caixa também é um grid. Deixa eu tirar esse grid daqui. Aí, eu acho que ficou horroroso para ver. Mas, ó, são 3 colunas, dá para enxergar elas, certo? É a div ao redor. Aí ele pegou essa primeira div que está aqui, ó, box 1, que tem outras 3 lá dentro, e ela virou um grid. Então você tem que imaginar que esse cara que está com fundo verde aqui também é um grid. Vou tentar ver ele sozinho aqui. É esse cara aqui. Desliga esse. Tá lá. Está em verde também é um grid agora. Ó. E aí eu falei 3 colunas. E aí ele colocou os 3 elementos, as 3 divs dentro daquele grid que está lá em cima. Ó. Só que a caixa 1 foi posicionada. Falei, começa na coluna 1, vai até a coluna 4. Começa na linha 1, vai até a linha 3. Então, ó, as 3 linhas, as 3 primeiras linhas aqui do grid de fora são só para a primeira caixa. Tá ruim de enxergar isso, né? Vou desabilitar esse e habilitar esse. Você pode ver que ele está indo até a linha 5. Ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas nesse grid aqui. Ó. São 4 tracks de conteúdo. As 3 primeiras linhas ficou para o box 1, que é essa parte aqui. As outras 2 ficou para o elemento final lá, que é para esses 4 caras aqui, esses colocados. Eu vou vir aqui e falar grid auto rows 30 pixels. As linhas vão ter uma altura de 30 pixels aqui dentro.
É só para você entender o seguinte, eu posso ter um grid maior e dentro dele um dos elementos pode ser um grid. É o que está acontecendo aqui. O grid maior, esse primeiro cara lá de cima é um grid também. Tá? Ó, ele virou um grid com 3 colunas lá dentro e as linhas com altura de 30 pixels. Então dá para fazer composição. É a mesma ideia que a gente fez do flex. Pode pegar um flexbox e um elemento dele virar um flexbox e um elemento desse cara virar um flexbox e assim por diante. Depois a gente vai ver que dá para misturar as duas coisas. Você podia ter um grid onde um elemento é flex e um filho do flex é um grid e aí a gente monta os layouts mais malucos do mundo aí para fazer o que a gente precisa, para posicionar os caras onde a gente quer.